Então, pessoal, no dia 8 de abril aí a Microsoft lançou a sua nova versão, né, a sua nova build do Windows Insiders Preview, a 19.603, né? E ela tem uma novidade muito bacana, né? Que quem diria, né? Isso não é novidade, a gente já tem um kernel Linux dentro do Windows e agora eles fizeram nessa build uma integração entre o File System do WSL e o File Explorer, né? Você consegue acessar arquivos do WSL, do Linux, no File Explorer, né? Essa foi a principal novidade, é a novidade que eu vou mostrar aqui para vocês. E também, além disso, né, para aproveitar o vídeo aqui, como essa é uma novidade simplesinha, eu vou mostrar também para vocês o Docker Desktop utilizando o back-end do WSL 2. Então, quer saber mais? Fica comigo. Olá pessoal, Matheus Castelo aqui e hoje a gente vai ver aqui, né, a novidade, né, essa integração que a gente tem do Windows Subsystem for Linux com o File Explorer aqui no Windows, tá? E um plus aqui do Docker Desktop utilizando o back-end do Windows Subsystem for Linux 2. Bom, se você não me conhece, eu sou o Matheus Castelo, engenheiro de software para sistemas embarcados, kernel Linux developer nas horas vagas e gosto de compartilhar o meu conhecimento e mostrar novidades aqui nesse canal, que é o Micro Hobby Brasil. Então, se você gosta dessas áreas de sistemas embarcados e gosta de saber das novidades do mundo Linux ou Windows com Linux, se inscreva no nosso canal. Tem bastante conteúdo, você pode ver os vídeos aí do nosso canal. Bom, mas bora lá pro conteúdo. Eu baixei aqui, né, a Windows Insiders Preview, eu faço parte aqui do Fast Ring, então eu já baixei aqui o 19.603, como vocês podem ver no meu PowerShell. Fazer parte do Windows Insiders, todo mundo pode fazer parte, tá? É só você vir aqui no search do Windows e colocar Windows Insider Program e vai aparecer a opção Windows Insider Program Settings, tá? E aí você vai se inscrever com o seu e-mail, com a sua conta Microsoft. E aí vai ter que escolher aqui um desses três, né, que o pessoal chama de Ring, que é o Slow Ring, o Fast Ring e o Release Preview. Qual que é a diferença desses caras? O Slow Ring vai receber previews aí, só que são previews mais estáveis. Elas já são meio que mais testadas. Agora, o Fast Ring não. O Fast Ring, por exemplo, saiu aí a build 19.603. No dia 8, ela já vai estar disponível no Fast Ring para você fazer o update. E aqui tem um alerta, se você for fazer parte do Fast Ring, você tem que estar consciente de que essas novidades, esse update é muito fresquinho. Ou seja, ele não foi muito bem testado também. Então pode ter problemas. Se você instalar esse update, isso pode ferrar todo o seu sistema. Então você tem que estar consciente disso. Ou então fazer um ambiente só para testes, né, de novidades. E aí você se assina aqui no Fast Ring. E por fim tem o Release Preview, ou seja, é uma versão que já está aí mais madura, né? Que a Microsoft já está pensando em fazer uma release para o público total que utiliza o Windows 10. Você não vai receber as novidades assim mais rápidas, né? Mas mesmo assim você vai receber uma versão de Release Preview antes do que todo mundo recebe, né? Eu utilizo o Fast Ring aqui porque eu gosto de viver la vida louca. Bom, e aí fazendo parte do Fast Ring você tem acesso às mais novas build previews. Eu só tô com a última aqui, a 19.603, como eu já disse, né? E qual que é a novidade deste cara aqui? Eu vou mostrar agora para vocês. Bom, então qual que é a novidade, pessoal? A novidade é essa aqui, ó. No File Explorer agora, né, do Windows, né, a gente tem este carinha aqui, olha só. Um Linux. Oh meu Deus. Então, por exemplo, se você tiver aí uma distro Linux instalada no seu Windows Subsystem for Linux 1 ou 2, ó, por exemplo, aqui eu tenho o Debian, que é todo o root file system, todo o root FS que eu tenho da minha distro, tá aqui. Eu consigo acessar aqui o meu home, ó. Eu vou ter aqui o código do kernel Linux aqui, ó, que eu utilizo para o WSL, minhas build scripts aqui, ó, para Raspberry, para o Labrador, para QEMU, estão todas aqui, ó. E isso aqui é do file system do meu Linux, né? Da minha distro Debian que está instalado no WSL2. E isso não é uma novidade só para o WSL2, o WSL1 também.
Esse aqui, o Ubuntu, eu instalei, é uma distro que está instalada pelo WSL1. E aqui eu também tenho acesso aqui a todo o root file system aqui da minha distro Ubuntu também pelo File Explorer. Então é essa a novidade, né? A principal novidade aí dessa build do Windows Insiders, né? Agora você tem essa integração no File Explorer aqui do Linux, né? E aí com essa integração você pode explorar aqui os arquivos que você tem no subsistema do Windows for Linux, tá? E, por exemplo, abrir esses carinhas aqui, se você for masoquista, né? Você pode abrir o Notepad aqui purão, pegar esse script aqui, ó, arrastar para dentro dele que ele vai abrir numa boa. Ou até mesmo, olha, eu vou abrir aqui, eu tenho uma pasta que está no meu C2 pontos, olha lá, e vou copiar aqui os scripts que eu tenho aqui no File System do... Olha lá, copiei. Consigo copiar aqui utilizando as janelas do Windows, né? Antes você conseguia fazer isso também, mas você tinha que fazer isso pelo bash, né? Pelo terminal mesmo que a distro te dava. Então aí é uma facilidade para quem está acostumado a mexer aí com o File Explorer. Uma coisa que eu senti falta aqui, que foi uma das primeiras coisas que eu testei na verdade quando eu baixei esse update, essa build, foi colocar um SD card aqui, ó. Ele tá até aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó, só tá a partição de boot. Esse SD card aqui tá com um Raspbian flechado nele, ou seja, ele tem a partição boot, que é FAT, e tem a partição root FS, que é EST4. E aí eu pensei, pô, se tem essa integração, agora a gente vai conseguir acessar, né, mídia externa também. Só que não, pessoal, essa integração que a gente tem são só para o root file system, né, só para os file systems que a gente instalou com distros pelo WSL. Então, por exemplo, aqui no meu SD card eu só tenho acesso à partição FAT mesmo, que é a partição que o Windows aqui consegue acessar. A partição root FS eu não tenho acesso. Seria aí uma feature bem bacana para eles adicionarem, né, para essa integração aqui além do WSL, ou então fazer com que o WSL consiga acessar dispositivos externos, que isso para mídias externas a gente ainda não tem esse acesso. Bom, com isso dito do SD card, a gente pode também ver um outro detalhe. Quando a gente está aqui no Linux, né, nessa partição aqui, nessa seção, melhor dizendo, aqui do File Explorer, você pode ver que as pastinhas das distros WSL que são acessíveis aqui, elas estão com esse símbolozinho de conexão aqui, ó, como se fosse uma conexão de rede, né, uma conexão remota. Então essa integração ela deve ser feita da mesma forma que a gente já tinha, tipo lá para o Visual Studio Code. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha, as distros que eu tenho no WSL. Vou mandar listar aqui. Olha lá, eu tenho o Debian, que é uma WSL2, as minhas distros do Docker, tá, que também estão aqui utilizando o backend do WSL2, e o Ubuntu, que está utilizando o WSL1. Então você pode ver que o Ubuntu realmente está no WSL1 e a gente também consegue acessar os arquivos dele. E aqui eu estou no bash do Debian e eu vou lá para minha pastinha de build scripts que eu já mostrei para vocês. E aí ele tem essa integração, o bash da distro, o bash aqui do WSL, ele tem uma integração com o Visual Studio Code, que é o WSL Remote. Então, por exemplo, se eu der o comando code aqui nessa pasta, passar a pasta como referência, olha só, ele vai abrir aqui o Visual Studio Code pra gente e vai mostrar aqui, olha só, que a gente está editando no WSL Debian, ou seja, ele faz uma conexão remota aqui, olha lá, Remote WSL entre o Visual Studio Code, né, para você conseguir aqui acessar os arquivos do WSL. Então ele deve utilizar mais ou menos essa tecnologia aqui, um network entre o Windows e o WSL. Bom, outra novidade dessa build da 19603 é o kernel Linux, né, que está com uma nova versão, está com uma nova subversion aqui para o WSL2. A Microsoft utiliza o kernel Linux 4.19 como base das suas builds do kernel Linux, e a última build preview eu acho que era o 4.19.84. Então aqui a gente já está com 4.19.104 na build 19603, tá? Então mais patches de segurança e fixes foram aplicados aí no kernel Linux do WSL2. Bom, mas outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o Docker Desktop rodando aqui no meu Windows, né?
que primeiro é um Windows Home. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha lá, eu tô com um Windows Home, tá? É o Insider Preview, mas é um Windows 10 Home. E eu tô aqui com o Docker. Eu tô com o Docker aqui, o Docker Desktop funcionando no Windows Home, e ele está utilizando o back-end do WSL2. E é importante dizer aqui que para você ter essa funcionalidade, né, e poder instalar o Docker Desktop no Windows 10 Home, além de você estar inscrito no Windows Insiders Programs, ter o WSL2 instalado, né, habilitado, você tem também, ó, tem aqui o Download for Windows do Docker Desktop. E se você clicar aqui no Get Docker, você vai pegar o Stable Channel. E o Stable Channel, ele ainda não é instalável, né? Ele ainda não tem essas funcionalidades. Se você baixar um pouquinho aqui a página, você vai ver, ó, que tem o Stable Channel e o Edge Channel. O Edge Channel é que tem as releases, né, que é o, vamos dizer assim, o beta do Docker Desktop. E é esse cara aqui que você tem que baixar para utilizar aí no seu, na sua build de Insiders e testar aqui com o back-end do WSL2. Bom, e eu até baixei os dois aqui para mostrar para vocês, olha só. Esse aqui, ó, que é o Docker Desktop Installer, é o do Stable Channel. Vou executar ele aqui para mostrar para vocês que ele vai dar pau. Olha lá, a instalação do Stable Channel, olha lá, ele procura, né, nos registros do Windows e verifica que se você tem uma instalação do Windows 10 Pro ou Enterprise. E depois verifica se você tem o Hyper-V instalado, habilitado, né, e tudo mais. Então você não consegue instalar, né, você não consegue colocar o WSL Backend pelo Docker Desktop Stable, só pelo Edge. Ou seja, eu estou utilizando o kernel Linux do WSL2 para rodar também os meus Docker Containers Linux. Por exemplo, aqui o meu Debian está rodando do WSL2, ele está rodando o kernel 4.19.104 Microsoft Standard, né? Então, se eu rodar aqui o Debian, eu vou instalar aqui o NewFetch. Beleza, instalei o NewFetch aqui no meu container e vou rodar ele. Olha lá, o kernel que ele está utilizando é o mesmo kernel do Debian. Por quê? Porque ele está utilizando o WSL, né? Ele está utilizando aquela utility VM do Windows Subsystem for Linux 2. Bom, e se você não viu ainda o vídeo que eu falo das diferenças entre o WSL1, o WSL2 e o Docker, eu vou deixar aqui link no card e link na descrição também. Então, olha só, isso aqui já prova que a gente está utilizando o back-end, né? Ele está utilizando a mesma Hyper-V Utility VM do WSL2. Então tá integrado, né, o Docker, as distros que rodam ali no Docker. Tanto que na integração do File Explorer você pode ver aqui que tem Docker Desktop, olha só, que também tem um rootfs aqui completo, que deve ser o rootfs que roda, que tem os utilitários e tudo mais, e serviços, né, o Docker Daemon no lado do Linux aqui para o WSL, para rodar dentro do WSL, e também o Docker Desktop Data, que eu sinceramente não sei para que serve esse cara aqui. Eu tenho que pesquisar um pouco melhor aqui. Se você souber para que serve essa outra distro aqui, esse Docker Desktop Data, deixa aqui nos comentários. Vai ser bacana aqui a gente trocar essas figurinhas. Beleza, e por que eu fiquei tão entusiasmado em falar para vocês, né, no começo, que eu estava rodando no Windows Home? Porque o Hyper-V da Microsoft, né, o Docker Desktop, né, ele rodava, né? Ele criava uma VM para rodar containers Linux dentro dessa VM. No caso do Windows, né? Para rodar no Windows, porque o Windows, como eu disse no vídeo, vou deixar de novo aqui card e link na descrição. Como eu disse no vídeo, o Windows precisa de um kernel Linux para rodar containers Linux. E aí lá eu explico como é que eles fizeram isso. Só que o Hyper-V da Microsoft, ele não tinha suporte, ele não dá suporte para o Windows 10 Home. Então, para você conseguir instalar o Docker Desktop no Windows 10 Home, você tinha que fazer um monte de gambiarra, um monte de script para habilitar o Hyper-V. E eu nem sei se isso era legal. Você tinha que enganar a instalação do Docker para falar que você estava no Windows Pro. Era uma gambiarra louca. Mas agora não. Agora com o WSL2 e com essa Hyper-V Utility VM, eles vão dar suporte para essa Utility VM até no Windows 10 Home. E aí você vai conseguir utilizar aqui lindamente o Docker com o WSL Backend, né, com o Utility VM do WSL. Bom, e outra curiosidade aqui bacana em como o WSL2 funciona é que
tanto os containers Docker, a distro que está rodando o Docker Daemon, quanto as distros do WSL, elas funcionam meio como se fossem containers também, porque elas estão utilizando o mesmo kernel Linux em uma utility VM só. E como é que eu posso provar isso aqui? Eu posso rodar aqui o HCS dialog e listar aqui as VMs, né, que eu tenho. Olha só, ele só tem uma VM rodando, que é para o WSL aqui, olha só. Mas eu tenho um Docker container que está rodando e tem uma distro do WSL2 rodando. Então, amiguinhos, se eu fizer o seguinte aqui, olha só, matar essa VM aqui que está rodando o nosso kernel Linux do WSL2, nós vamos ferrar com os dois caras. Olha só, eu matei lá a utility VM, ferrei com o Docker e ferrei com a minha distro Linux. Então, pessoal, essas foram aí as novidades da build 19603 do Windows Insiders Preview e algumas novidades aí sobre o Docker Desktop, né? E curiosidades também sobre o WSL2, tá? Se você não viu o vídeo sobre o WSL1 e WSL2, assista no card e link na descrição. Bom, muito obrigado por ficar comigo até aqui. Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like pra gente saber que você gostou. Comenta aqui também o que você gostou. Se você não gostou do conteúdo, achou nada relevante, achou que eu falei porcaria, coloca aí na descrição também. Deixa o seu dislike, não tem problema. Esse feedback que você dá pra gente é muito bacana, pra gente saber aqui como é que está o conteúdo. Se você gostou e não é inscrito no canal, vou pedir de novo, se inscreva, clica no sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Bom, então é isso, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.